vivo. Vou fechar aqui o microfone. Boa noite, pessoal. Só mais um minutinho que a gente está fazendo só uma verificação de áudio aqui e já vamos começar. Só um minutinho, por favor. Olá, pessoal. Estão me ouvindo bem agora? Boa noite. Que Deus abençoe a todos. Eu convoquei essa live aqui hoje para a gente bater um papo, e tratar de assuntos aí relacionados ao Uruçuca, a Serra Grande, a nossa querida área rural, e falar de alguns acontecimentos, algumas atitudes desnecessárias e incompetentes que estão sendo tomadas. E essa aqui é a primeira live que a gente convoca e que a gente vai abrir aqui a câmera, o microfone, para aquele cidadão que quiser participar, que quiser deixar sua opinião, sua sugestão. Chegou o momento do povo de Uruçuca, Serra Grande, área rural, ter voz. E como eu venho dizendo sempre, esse Instagram aqui é para trazer voz para o cidadão de Uruçuca. E assim será daqui para frente. Em primeiro lugar, eu quero deixar aqui mais uma vez os meus sentimentos a todas as vítimas, a todos os familiares daquelas vítimas ali do restaurante em Serra Grande, aquela fatalidade, aquele acidente triste, né, muito triste, e dizer que Deus continue confortando o coração nesse momento de dor difícil, que não é fácil, que Deus conforte o coração de todos eles, de amigos, de familiares, né? E vamos falar também de 2 decretos. O primeiro decreto, que eu acredito que poucos de vocês sabem, que antes do Réveillon, dia 30 de dezembro, num apagar das luzes, de uma maneira covarde, essa péssima administração pública que tem no nosso município, pegou todos nós de surpresa, quando lançou um decreto no dia 30 de dezembro de 2025, aumentando covardemente o IPTU e pegando todos de surpresa. Porque quando a população reuniu para tentar resolver isso de uma maneira democrática, eles disseram que iriam
sim, atender a população, porque o aumento que eles vinham aplicando é um aumento abusivo e nós fomos pegos de surpresa no dia 30 de dezembro de 2025 com esse aumento via decreto. E seria importante que a Câmara de Vereadores desse uma verificada nisso e ver em que sentido pode estar ajudando a comunidade, principalmente de Serra Grande, que são os mais atingidos, referente a esse decreto de aumento de IPTU. O segundo decreto, ao qual nós vamos tratar aqui, inclusive eu imprimi, está aqui impresso, e vou falar com vocês daqui a pouco sobre esse decreto. Neto, abre aqui esse QR Code aqui, por favor. É o decreto referente ao luto de 40 dias. Pronto. É isso que eu queria. Toma. Daí o papel. Esse decreto, eu acabei de confirmar mais uma vez aqui, né, via QR Code aqui no site aqui do Diário Oficial, para saber se ainda está vigente esse decreto, para eu poder falar dentro da lei. E esse decreto aqui soa como uma covardia imensa, uma administração usando de um momento de dor, de um acidente muito difícil, e eles estão usando disso para jogar uma cortina de fumaça e querer esconder algo de errado que vem acontecendo em nosso município. Tá aqui, eu vou ler aqui, alguns de vocês já teve acesso ao decreto, mas acredito que muita gente ainda não sabe o teor desse decreto. Eu vou estar lendo aqui. Decreto número 1213 de 19 de janeiro de 2026. A Prefeitura Municipal de Uruçuca, Estado da Bahia, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, considerando o grave desastre ocorrido no estabelecimento Restaurante Tempero Baiano, popularmente conhecido como Restaurante de Sió, que causou profunda comoção social, considerando o falecimento de 4 pessoas, e entre elas 3 pessoas nativas de Serra Grande, empreendedores e trabalhadores reconhecidos por sua relevante contribuição social e econômica. Considerando o sentimento coletivo de luto, solidariedade e consternação que se abateu sobre a população. Considerando a necessidade de poder público expressar respeito institucional às vítimas e seus familiares. Decreta. Artigo 1. Artigo 1º. Fica declarado luto oficial no município de Uruçuca, Bahia, pelo prazo de 40 dias contados à data da publicação deste decreto, em razão do falecimento das vítimas do desastre ocorrido no restaurante Tempero Baiano. Meus amigos, muitas pessoas mesmo, comerciantes, pessoas que dependem do turismo de Serra Grande, pessoas que esperaram tanto esse momento de verão, esperaram tanto pelo carnaval, entraram em contato comigo, pedindo socorro, pedindo que a gente, apesar do decreto ser público, mas poucas pessoas sabem consultar, poucas pessoas têm acesso, e muitas pessoas pediram que eu viesse aqui falar sobre isso. O município tem que decretar sim luto, em razão dessas pessoas que perderam suas vidas trabalhando. Não sou contra o decreto, mas 40 dias, isso não existe. 40 dias que Serra Grande vai ficar sem o turismo aquecido, que seus comerciantes, pousadas, hotéis, restaurantes, manicure, pedicure, cabeleireiros, supermercados vão ter uma queda significativa em suas vendas, em seus rendimentos, e a gente sabe muito bem que a população de Serra Grande
vive principalmente do turismo e que eles esperam o verão chegar. Hoje são 20 de janeiro, estamos no pico do verão, em pleno carnaval praticamente, e esses comerciantes estão desesperados com esse decreto. É de tamanha irresponsabilidade o que essa prefeita, sendo aconselhada pelo ex-prefeito e por uma equipe muito mal preparada e muito mal intencionada, estão fazendo com os nossos munícipes. Então, meus amigos e minhas amigas, eu quero dizer a vocês que esse decreto de 40 dias é inconstitucional. É a primeira vez na história de Uruçuca que se decreta 40 dias de luto. Eu tive pesquisando sobre alguns decretos de luto e o máximo que a gente vê dentro da Constituição é um decreto de 7 dias, 8 dias. E em uma ação de má fé, essa gestora e o ex-gestor e uma meia dúzia de equipe agindo de má fé abrem esse decreto, prejudicando intencionalmente os comerciantes. E saibam, meus amigos, isso aqui, atrás desse decreto aqui, tem muita coisa escondida, tem muita sujeira debaixo desse tapete, que no momento certo será trazido à luz, porque a gente sabe muito bem que o ex-prefeito foi condenado a devolver aos cofres públicos municipais quase 2 milhões de reais referente ao transporte escolar de nossas crianças. Aí agora tem recurso aí para o verão, tem recurso aí para o carnaval. E eles vão fazer o que com isso? As escolas estão aí paradas, não estão tratando as escolas como deveriam, a reforma dos colégios. Será que eles vão usar esses recursos para reformar as escolas, já que não vai ter carnaval, já que não vai ter aquecimento da cultura? A gente está vendo aí que vai ficar sem o Sarau, sem o Serra Fest, vai ficar sem o carnaval, vai ter uma queda significativa no comércio de Serra Grande. Uruçuca também está sendo penalizada, mas Serra Grande, por sua parte, por ser uma região turística, vai sofrer muito mais. E eu quero dizer, meus amigos e minhas amigas, que isso aqui é um abuso de poder, tem algo muito grande escondido atrás desse decreto, que eu acredito que em breve todos nós vamos estar sabendo o porquê desse decreto de 40 dias. Eu recebi também, meus amigos e minhas amigas, morador de Serra Grande, falou comigo hoje também desse decreto e falou também que a Rota Transportes, a partir do dia 19, no caso, a partir de ontem, né, mandou aqui um card da Rota, dizendo que a Rota, a partir do dia 19 de ontem, até o dia 24/2, os ônibus, a partir das 19 horas, não entrará em Serra Grande. Pedimos a compreensão de todos. Os ônibus de Serra Grande a Itabuna, de Serra Grande a Itacaré. Deixa eu abrir aqui direitinho aqui, peraí, só um segundo. Deixa eu abrir esse card aqui. Os ônibus que vão sair de Serra Grande para Itabuna às 19h20, de Serra Grande para Itacaré às 19 horas, de Serra Grande a Itacaré às 20h40. Os ônibus vão passar pela pista. Aí você fica imaginando uma mulher grávida, no horário da noite, ter que ir lá para a beira da pista para pegar esse ônibus, porque não está tendo uma organização dentro da cidade para que esse ônibus possa circular ali pela praça, pelo centro de Serra Grande. Vai sofrendo por falta
de administração pública, por falta de interesse, porque é muito simples pegar 2 guardas municipais e colocar para organizar esse trânsito aí no centro de Serra Grande, para que o ônibus da rota ou qualquer um outro que venha entrar em Serra Grande tenha condições de transitar e pegar os passageiros ali na praça, como sempre foi. Serra Grande é uma cidade turística que já deveria até ter uma rodoviária. E, infelizmente, a gente tem um ponto de ônibus ali na praça e até esse ponto de ônibus tá, né, aqui um card da rota dizendo que durante esses dias, de 19 a 24/2, não vai transitar por ali. Me parece que esse card é do 19/1 a 24/2, ou seja, quase um mês. É quase um mês sem os ônibus da rota transitarem por dentro de Serra Grande. Isso aí vem só dificultando cada vez mais a vida do cidadão, que já vem sofrendo por falta de infraestrutura, já vem sofrendo por falta de uma educação de qualidade, sofrendo aí também por falta de... Ontem eu gravei um vídeo aqui, algumas pessoas mandaram para mim reclamando do atendimento, da saúde, da estrutura de saúde de Serra Grande. E agora, na questão também do transporte. Isso é inadmissível. A gente vê outras cidades circunvizinhas dando certo, crescendo, desenvolvendo, criando modelos de gestão que vem facilitar a vida do cidadão. Enquanto isso, em nosso município, é só decadência, são impostos caríssimos, impostos que eles aumentam sem aumentos abusivos, que o cidadão não está tendo condição de pagar os impostos, e eles brincando de ser prefeito, brincando de ser prefeita, e o cidadão e cidadã de nosso município sofrendo as consequências desse péssimo governo. Eu quero convidar vocês, a gente tem aqui nesse momento 78 pessoas online. Se tiver alguém que queira participar da live aqui, eu vou estar abrindo aqui. Aqui tem 3 pedidos, eu vou abrir um, depois eu abro outro, para que não fique embolado. Vamos ter uma maneira de comunicação respeitosa. Vamos expor o que a gente quer falar, respeitando as autoridades, mas a gente precisa falar, a gente precisa dizer, a gente precisa cobrar. A população de Uruçuca, Serra Grande e área rural precisa mais do que nunca estar unidos. Estamos no ano de eleição e eles estão fazendo isso, imagine depois que passar as eleições. Então, eu estou vendo aqui que a Aninha, na sequência aqui de pedido aqui, a Aninha fez o Aninha Paz. Eu vou estar abrindo aqui, Aninha, se você estiver ao vivo aí, eu vou... Cadê o pedido dela? Expirou. Deixa eu ver aqui novamente aqui. Pronto. Aninha, boa noite, minha amiga. Eu vi que você pediu para participar aqui da nossa live. Pode expor aí o que é que você tem a falar como cidadã de Uruçuca. Eu só peço que a gente tenha uma linguagem respeitosa. Eu sei que você tem, que eu te conheço desde criança, né? Pode expor, seja bem-vindo à nossa live. Você está sendo a primeira telespectadora a participar de nossa live. Parabéns por isso. E pode expor o que é que você quer fazer, sua dúvida, o que é que você está achando aí do que vem acontecendo em nossa cidade. Eu tive em Uruçuca, né, agora em dezembro, para visitar minha mãe, e eu achei Uruçuca pior do que já era antes. Eu achei que ia estar até melhor pela gestão de Magnólia, que ia melhorar alguma coisa, mas no meu ver, quando eu fui aí, eu achei que estava muito acabado Uruçuca. Verdade, amiga. Uruçuca está uma situação... Você está falando aí de infraestrutura, né? Nossa infraestrutura é uma infraestrutura decadente, vamos dizer assim, né? A gente teve reformas verdadeiras de praça, construção de praça na gestão do ex-prefeito Dicas, né? E hoje a gente não vê nada acontecendo. Inclusive, eu tive uma reclamação de uma cidadã, hoje já mandou, agora há pouco aqui, antes de começar a live, reclamando da Praça Miguel Baracho, a qual está sendo feita uma elevação ali, naquela rua ali, para
fechar aquele acesso ali. Eu não sei como é que vai funcionar, se vai abrir para carro durante a semana e final de semana eles vão fechar. Mas a cidadã disse que aquilo ali é, é uma tamanha falta de respeito, né? Só de se Sim. pensar que ali tem um posto de saúde, na hora de uma emergência, se for um final de semana, vai fazer como? Que ali vai estar cheio de É, mesas de e bares e tal. outra coisa também, minha mãe teve que sair 5 horas da manhã para sacar a aposentadoria da minha avó. Só que ela foi 5 horas da manhã e teve que voltar, porque não tinha dinheiro numa farmácia que ela foi perto da feira. Eu não lembro o nome da farmácia. A fila estava enorme e ela me ligou e falou assim: eu não estou aguentando mais ficar aqui no sol, vou embora. Aí veio, mas mesmo assim também não tinha dinheiro. Aí no outro dia ela retornou mais cedo ainda para ver se conseguia pegar esse dinheiro. Foi que demorou, ela saiu 5 horas, chegou quase 1h30 da tarde para sacar uma aposentadoria. E eu já gravei vários vídeos falando sobre a falta de uma agência bancária, né? O transtorno que vem trazendo, principalmente para os nossos aposentados, né? Pessoas idosas que trabalharam a vida toda, quando chega no momento de receber o seu aposento, que é de direito, tem que passar por essa humilhação, né? Porque a gente sabe que as farmácias, alguns supermercados lá no município, não tem a estrutura de um banco, eles têm limites, né? Então, a gente vê ali 50, 60 pessoas na fila de um banco, sabendo que nem todo mundo vai sair dali com dinheiro no bolso, porque aquele comércio tem limite. Aquele comércio não tem uma estrutura de segurança para ser uma agência bancária. Então, eles têm limites. E com isso, quem sofre, mais uma vez, é a população. Eu fico triste por isso que sua mãe está passando, não é só sua mãe, é a população inteira de Uruçuca e Serra Grande. E área rural, principalmente. Complicado. Tem mais alguma coisa, minha amiga, que você quer expor, quer perguntar, Eu quer tenho uma saber? dúvida, eu tenho uma dúvida para vocês que estão morando aí. A praça já fez, está pronta, lá do centro? Falta mais alguma coisa, sabe dizer, não? É Rapaz, aquilo a ali praça mesmo? eles continuam mexendo lá. é, Vão fazer essa elevação, né? Você conhece ali o bar de bolinha ali, eles vão fazer uma elevação, vai trazer a praça, vai tapar aquela rua ali e vai ficar tudo nível só ali. Agora, a dúvida fica, né? Será que eles vão fechar aquela rua? Vai abrir meio de semana e final de semana não? E no dia que tiver uma ambulância com alguém passando mal, alguém ferido, como é que vai fazer? Vai ter que dar volta lá por trás para passar pela pontezinha? Então, são coisas que precisam ser estudadas, tem que ser planejado, né? Então, fica essa questão aí. É isso. Tá bom, Mas minha é isso, amiga? tá bom. Fica com Deus aí. Amém. Deus te abençoe também. Obrigado pela sua participação. Dá um abraço à sua mãe e toda a família, viu? Amém. Então, pessoal, quem participou aqui agora foi nossa amiga Ana, né? Uma moradora de Uruçuca, que hoje está morando fora. Como ela disse aí, todos vocês acompanharam, ela retornou Não ao tô saindo, não. município e viu que... Ô, Ana, eu vou pedir que você desligue sua câmera, hein, Ana, por favor? Tá. Desliga. E pediu que... Tem mais um participante aqui pedindo aqui para participar. Deixa eu ver aqui quem é aqui. Só um instante. Dilermano. Alô, Dilermano, tá online aí, meu irmão? Aceita aí. Acabei de aceitar aqui sua participação. É muito importante que a população fale, que a população diga. Porque quando eu falo, algumas pessoas acham que Davi está fazendo politicagem. Eu não estou aqui fazendo politicagem, até porque nós não estamos em momento político, nós estamos aqui cobrando direito de pessoas, direito de cidadão. Porque na hora que chega o momento de emitir o boleto de IPTU com aumentos abusivos, eles sabem onde a gente mora, eles sabem nosso endereço. Mas na hora de cuidar realmente de gente, eles não sabem. Então, é muito importante a participação do cidadão. Deixa eu ver aqui quem é que está aqui. Tem duas solicitações aqui. Quem só. Cara, Ana Carolina. Ana Carolina, tá aí, Ana Carolina? Eu tô liberando para você. Se tiver, aceita aí, entra aí, minha amiga. Então vamos lá. Enquanto não aparece o participante não aceita aqui, vamos. Apareceu aqui, só um instante. É muito importante que a população de Serra Grande participe
Serra Grande hoje está passando por muitas dificuldades. O ex-prefeito está aí. Aqui, por falar aí, um morador aqui de Serra Grande agora, Ângelo Matheus, cidadão de Uruçuca, Serra Grande. Seja bem-vindo, Ângelo, a sua primeira participação aqui conosco. O microfone está aberto aí, você pode expor, cobrar, dizer aquilo que você acha que deve ser feito por Serra Grande, por Uruçuca e pela nossa área rural, irmão. Tá com a Boa palavra, noite, meu querido. Boa noite, boa meu irmão. noite. Primeiro, feliz ano novo, né? Se é que a gente pode chamar, né, isso de feliz, depois de uma tragédia que aconteceu aqui em Serra Grande, dizimando, né, uma família de empreendedores, né, ceifando vidas. E esse governo desastroso, que não sabe fazer gestão, fez hoje um decreto aqui, né, de 40 dias, né, para tirar o carnaval, para tirar todo esse movimento que circula, né, na nossa comunidade, que aqui vive de turismo, né? E nós sabemos que não é por causa de nenhum tipo de solidariedade, eu me perdi aqui, Solidariedade. solidariedade, estou um pouco nervoso, tanta coisa, né, que acontece no nosso município, a gente fica. E porque é o seguinte, como é que um governo, eles chamam de líder maior, como é que um governo, líder de um governo, de uma gestão, tira quase 2 milhões de reais de crianças do transporte público, como é que vai ser solidário a uma família, né? Uma família que perdeu os seus entes queridos. Então, é uma grande farsa, uma grande mentira, né, desse senhor, porque ele continua sendo prefeito do nosso município. A Magnólia Barreto, infelizmente, né, é apenas um fantoche, né? E isso que acontece. Só vou aqui pedir rapidinho para o cachorro parar aqui, Davi, mas só um momento. Você pode continuar falando aí que o Então, meus cachorro amigos, começa a latir. nós estamos aqui com um morador de Serra Grande, né, que deixou aí as suas reclamações, né, pontuou algumas coisas aí, dizendo, inclusive, que o ex-prefeito continua mandando na prefeitura. Primeiro, que ele foi condenado em primeira instância, segundo o TCM, para devolver quase 2 milhões de reais do transporte escolar, como eu disse antes. Esse cidadão, com essa condenação, não poderia nem estar assumindo o cargo público. E ele estava aí, ou está ainda, não sei, como administrador de Serra Grande. Isso é um absurdo. Isso só mostra que existe um alinhamento maligno para destruir nosso município, destruir aquilo de bom que a gente tem. Porque quando a gente para observar, Uruçuca, Serra Grande só vai ladeira abaixo, né? A gente só vai definhando em todos os sentidos. Pois não, O que Angelo, pode acontece? pontuar. Vou ser rápido, que tem outras pessoas para falar também, Sim. vou resumir. E a gente vê que isso é um governo para poucos, né? Para meia dúzia. Né? Não tem projeto. Né? Você viu ali o que aconteceu nas eleições, né? Quando a senhora prefeita foi para um podcast, perguntaram para ela sobre a saúde financeira do nosso município. Ali deixou claro para a população de Uruçuca que ela não sabe de nada, não tem noção de nada do que é gestão. Eu respeito muito a prefeita, uma pessoa que eu tenho um carinho, mas como gestora, como pessoa, eu respeito muito. Como gestora, deixa a desejar. Então, não tem assim, nenhum tipo de fala minha que eu posso chegar assim e falar dessa gestão. Não tem nada, a gestão não tem projeto, a gestão não tem direção, não tem objetivo. A gente vê as outras cidades, aqui, o nosso circo vizinho, né? Você que anda muito, Davi, por aí, vê Coaraci, vê Itajuípe, que antes era motivo de chacota, hoje está aí. Guararema, Ubaitaba, né? Una, não vou falar de Ilhéus e outras cidades, cidades médias, comparar com o do Sul. Mas, enfim, é uma vergonha, um descaso, precisamos de ajuda. O povo precisa se mobilizar, o povo
Precisa, sim. Deixa eu lhe fazer uma Pode pergunta. falar. Como foi que a população, seus amigos, os seus vizinhos aí, as pessoas que você tem acesso, como foi que eles receberam esse decreto de 40 dias? Muito mal, muito mal. As pessoas estão aqui se manifestando, né? Só aqueles que têm alguma catira, vou usar essa expressão, alguma coisa com o governo que puxa saco, né? Algum parente que trabalha na prefeitura, né? Alguma parceria, que aí eles têm alguma coisa que possa poder chegar assim numa rede social e ficar do lado, né? Falar bem de um governo desse. Mas não se trata de dinheiro, emprego, se trata de uma situação de município, de questão pública, né? De gestão pública. A gente não Exatamente. pode só pensar no nosso próprio umbigo, não pode pensar só na nossa própria família. O que está acontecendo com as pessoas nos bairros pobres de Uçuca? Tem um agente da prefeitura que dá sopa para o povo. E isso já tem mais de 10 anos. Dando sopa, e ainda quer pedir para empresários ajudas, né, financeiras, certo, que dê ajuda, sim, os empresários têm esse papel de dar. Mas isso é questão de fome, de desemprego, é uma questão de saúde, de gestão pública. Por isso que existe prefeitura, por isso que existe vereadores, por isso que existe um poder dentro do município para poder organizar isso e trazer, por isso que o município, vamos lá atrás do Estado. Aí esse prefeito está trazendo aí, agora na política, um projeto do governo, não sei se é cozinha, como assim, está trazendo. Dinheiro tem, o que falta é boa gestão, pessoas honestas e vergonha na cara. Que 2028 o povo faça reflexão e não vote novamente nessa basta aí. Porque o que vai acontecer no Rio Sul é pior, é o pior possível que a gente está vendo. Cada dia essa gestão faz coisas, né, que a gente fica assim, sem acreditar. Decretos, IPTU exorbitante. Ele acabou com o Uruçuca e quer acabar agora com o Serra Grande. Boa noite, Mas, Davi. Um forte boa abraço. noite, Ângelo. Fica com Deus. Muito obrigado pela sua E participação, meu irmão. Muito obrigado pela sua amém. Obrigado. colocação e que Deus continue abençoando. Eu vou estar aqui agora, passando aqui a vez para outra pessoa. Eu vou pedir, Ângelo, que você desligue, por favor, aí a sua câmera, que a gente vai abrir a câmera para outro cidadão aqui, que tem outros pedidos aqui. Então, pessoal, se tem mais alguém que queira participar, eu vou estar abrindo a câmera aqui. Aguardar aqui só o nosso amigo Ângelo aqui fechar a câmera dele aqui para a gente poder abrir para outra, para não ficar desorganizado. Então, o sentimento que Ângelo deixou claro aí é de revolta, né? A população recebeu esse decreto aí como uma coisa que não existe. Não existe. Vou estar abrindo aqui, tem um pedido aqui de Tiago Araújo. Tiago Araújo. Mandar um abraço aqui para nosso amigo aqui, Kiko de Gandu. Um abraço, meu guerreiro. Você é de verdade, meu irmão. Tiago Araújo. Alô, Tiago, se você estiver aí ao vivo aí, irmão, acabei de aceitar aqui sua solicitação aqui. Só é você conectar aí para você participar aqui e deixar aqui, expor aqui o. Cadê Tiago? Tem mais dois. Deixa eu ver aqui. Ana Carolina. Deixa eu abrir aqui para Ana Carolina. Tiago não aceitou. Se tem alguém que queira participar, pode mandar o pedido que o momento de entrar é agora, viu? Que enquanto o Ângelo estava falando, tinha 5 pessoas aqui querendo entrar, mas a gente tem que esperar sair um para dar a oportunidade para que outro cidadão venha falar. Então, meus amigos, enquanto ninguém faz a solicitação aqui, Leidiane. Leidiane. Pronto. Boa noite. Espera aí, que tem gente aqui querendo entrar aqui. Vamos aceitar aqui, Ana Carolina. Cadê o celular? Bem? Então, pessoal, enquanto não chega aqui outro pedido aqui,
Tem pessoas que estão fazendo pedido e não estão conseguindo participar. Vamos aqui falar aqui agora de... Aqui, deixa eu abrir isso aqui, peraí. Abre isso aqui para mim, por favor, poder falar sobre isso aqui. Vou ler alguns comentários aqui. Tá caindo. Boa noite com Jesus Cristo. Deus continue abençoando. Precisamos acabar com essa corrupção, Davi. Vamos ajudar nossa cidade, zona rural, nosso paraíso Serra Grande. É isso que nós temos que fazer, meu querido. União. Quando o povo se unir, entender que chega desse grupo maléfico em nosso município, a gente vai dar certo. A gente sabe que esse modelo de gestão que eles vêm apresentando aí nos últimos 30 anos não dá certo. A gente precisa mudar, a gente precisa colocar pessoas novas, com pensamentos novos, com projetos verdadeiros, para que as coisas venham a acontecer. A gente está em ano de eleição, vai chegar agora a eleição de deputado. Eles vão querer apresentar os deputados deles e a gente dizer não para os deputados deles. Porque assim, eles vão entender a mensagem e da eleição de deputado para frente, eles terão mais 2 anos de governo ainda pela frente. Tomara que depois do não que a gente der a eles agora uma resposta nesse ano de eleição, que eles tomem vergonha na cara e venham cuidar do município, venham cuidar de Serra Grande, venham cuidar da área rural. Então, meus amigos, o que faz um bom gestor é a população. Enquanto a população estiver batendo na mesma tecla, está vendo que não está dando certo e batendo na mesma tecla, a gente vai continuar sofrendo, né, o comércio perdendo, a gente não tem banco, a gente tem um comércio fraco, a gente não tem, falando de Serra Grande, a gente não tem um calendário de eventos anual. Serra Grande deveria ter um calendário de eventos para o comerciante de Serra Grande saber, em janeiro nós vamos ter esses eventos, em fevereiro vamos ter esse, em março é esse, e assim por diante, no mês de junho vai ter esse, entendeu? Tem que ter um calendário de eventos anual. Isso vai fazer com que o gestor ou gestora do município, que tiver como prefeito, cumpra o que está ali naquele calendário. O cidadão, o comerciante local, vai se programar, vai ter as datas, já vai saber os eventos que vão ter, vai se programar, vai se estruturar para esse evento. Aí não tem calendário de evento, não fez um Réveillon como a população merecia que fosse feito, fez de última hora, sob pressão, que inclusive alguns moradores entraram em contato comigo, disse que em certo momento de alguma música lá que se retiraram com a família, porque tinham palavras na letra da música que não ia de acordo com a família estar ali presente com crianças. Então, a gente tem que ter prefeito ou prefeita de responsabilidade, que tenha comprometimento com o povo, que mostre serviço. Como é que a gente reelege um prefeito que nunca fez nada, nunca apresentou nada, só fazendo coloios, arrumadinhos, com um grupo de alguns, e com isso a grande maioria sofrendo, o município sofrendo, sem estrutura, sem estrada, sem educação, sem saúde, sem lazer, sem carnaval agora. Então, meus amigos, isso só depende de nós. Se você tem uma empresa, esse funcionário não está dando certo, o que é que a gente faz? A gente pede para ele se retirar. A prefeitura é uma empresa a qual o dono é o povo de Uruçuca, de Serra Grande, da área rural. Nós somos donos da prefeitura. Eles são nossos funcionários, a prefeita é nossa funcionária. Se não está dando certo, no momento de dar baixa na carteira, a gente vai lá e dá baixa na carteira, que é na hora da eleição, na hora do voto. A gente não tem um título de eleitor só para enfeitar a carteira, não. A gente tem para dizer sim ou não. Presta, continua. Se não presta, tchau. A gente reelegeu o ex-prefeito, achou que estava pouco, colocou a sucessora e ele continua dentro do jogo, esculhambando com tudo, acabando com tudo e o povo sofrendo. Isso é um absurdo. A gente tem que ter mais sabedoria, a gente tem que ter discernimento de política pública, que é o que não está acontecendo no nosso município. Então, meus amigos, é isso que eu estou dizendo. Ana Carla, mais uma vez, está fazendo pedido aqui para participar. Estou aceitando aqui, Ana. Não sei se você está com algum problema na sua internet, que já acho que é a 3ª vez ou é a 4ª que eu estou aceitando o seu pedido aí. Se você estiver online ainda aí, acabei de aceitar aqui. Tem mais alguém que queira participar aí? Pode fazer a solicitação aqui, que a gente vai abrir a câmera e o microfone ao cidadão que queira participar, que queira dizer alguma coisa, que queira cobrar, queira reivindicar. O momento é esse, entendeu? Isso aqui vai ficar no meu Instagram, lá postado, para quem quiser ver, quem quiser compartilhar. A gente tem que compartilhar bastante, divulgar bastante as coisas que vem acontecendo por Sul e Serra Grande.
que vem acontecendo também na nossa querida área rural. Então, meus amigos, tem aqui agora um comentário aqui. O pior de tudo, até os vereadores apoiaram isso. Tem que dar um basta também neles. BRC Damasceno. Então, você vê aqui o sentimento da população, o sentimento de revolta. As estradas aqui no pé de serra só fica limpa quando o pessoal se manifesta. É brincadeira um negócio desse? Será que não tem um cronograma para cuidar das estradas da zona rural? É por isso que Uruçuca vem passando, Uruçuca Serra Grande vem passando pelo que passa, porque a população aceita. A grande maioria está aceitando isso, não está reivindicando, está achando isso normal. E, infelizmente, vai passar por causa de alguns, todos nós vamos sofrer. Entendeu? É dessa forma que está acontecendo, infelizmente. Aí vai vir decreto de 40 dias, aí agora, em pleno verão, Serra Grande não vai ter um aquecimento, né, no comércio, e por aí vai. Então, meus amigos e minhas amigas, é muito difícil, é complicado. Tem alguns pedidos aqui, eu estou tentando aceitar aqui. Não sei se está tendo algum problema na internet de vocês aí. Deixa eu tentar aqui mais uma vez aqui. Então vamos lá. Eu recebi aqui também, eu vou estar mostrando aqui, um cidadão mandou para mim aqui, nota de repúdio e cobrança pública. Está aqui, ó. Eu vou estar lendo para vocês aqui. A população de Uruçuca não aguenta mais viver à margem do abandono, enquanto a atual gestão insiste em vender uma realidade que não existe. O município está cada vez mais parado, sem empregos, sem obras estruturantes, sem desenvolvimento e sem perspectiva para o seu povo. O que se vê nas ruas é o vazio, o comércio fraco, jovens sem oportunidades, famílias desassistidas. Você olha para um lado e para o outro e não encontra sinais de progresso. A população exige esclarecimentos urgentes sobre as prioridades dessa gestão. Onde estão os investimentos? Onde estão os projetos que gerem emprego e renda? Onde está o compromisso com quem realmente sustenta essa cidade? Enquanto isso, a Câmara de Vereadores segue em silêncio. Os vereadores desapareceram, abandonaram sua função constitucional de fiscalizar o executivo e preferiram se omitir diante do caos instalado. O povo observa, anota e não esquece. Esperamos mesmo que o povo não esqueça de tudo isso que a gente está passando. Porque quando chega no ano de eleição, parece que são hipnotizados e esquecem e acabam votando naqueles candidatos que não têm comprometimento algum com o nosso município. E continua aqui a nota de repúdio aqui. Em Salvador, aqui está falando do decreto. Em Salvador mesmo, diante do falecimento de um deputado estadual, o carnaval, maior manifestação cultural, foi mantido, respeitando-se o luto institucional, sem penalizar a população e nem a economia local. Em Uruçuca, por outro lado, após o trágico falecimento de uma comerciante vítima de um incêndio, mais 3 vítimas, fato que comoveu toda a cidade e merece respeito, a prefeita decretou 40 dias de luto e cancelou todas as festividades, incluindo o carnaval, penalizando trabalhadores, ambulantes, artistas, blocos culturais e toda a cadeia econômica que depende desse período. É o que eu vinha dizendo aqui antes aqui, né? Que esse decreto a qual a prefeita lançou aí é de uma irresponsabilidade muito grande e usando de um momento tão difícil, né, de famílias. Eu não gosto nem de tocar nesse assunto, que é um assunto muito delicado. É complicado, é muito complicado, é difícil, o que vem acontecendo é muito difícil. E se a gente, como cidadão e cidadã, não abrir o olho, não se posturar e tentar mudar essa situação, a gente vai continuar refém por décadas e décadas, porque a gente já vem aí de várias décadas passando por esses desgovernos. E continuamos dessa mesma forma.
Por que que Itacaré está bem à frente de Serra Grande? Por que que outras cidades estão dando certo e Uruçuca não dá? Eu acredito que é só a gente mudar, né? Se o gerente não está dando certo da empresa, a gente tira o gerente e coloca outro para ver o resultado. É assim que funciona. Aí chegou outra pessoa aqui falando aqui, tá aqui, ó, o texto aqui. Sensibilidade ou conveniência, tá aqui, ó, do cidadão. Respeito ao luto ou desculpa perfeita para não investir em cultura e não apoiar o povo. Enquanto isso, a cidade segue sem emprego, sem desenvolvimento, sem perspectiva. A prefeita e seu secretário seguem longe da realidade da população. E os vereadores? Bom, esses continuam sumidos, em silêncio absoluto, como se fiscalizar não fosse obrigação. Uruçuca está de luto há muito mais de 40 dias. Luto pela falta de gestão, pela ausência de prioridades e pelo desprezo com quem vive aqui. O povo vê, o povo sente e o povo não é bobo. Esperamos, viu? Esperamos que a comunidade acorde, porque eles já bateram na nossa cara, nós já demos do outro lado, eles bateram, e já bateram de tudo quanto é jeito. Só depende agora de cada um de nós acordarmos e tomarmos uma postura e dizer não para isso. Infelizmente ainda vai ter aí 3 anos pela frente. Que Deus toque no coração da gestora, que clareie a mente dela, que dê sabedoria e que ela tente fazer diferente daqui para frente, porque a gente está falando aqui de vidas, a gente está falando de famílias, a gente está falando de crianças, a gente está falando de idosos. Prefeita, tenta repensar, tente repensar. Lembre do que a senhora veio prometendo na campanha. Tente pensar nas famílias, não pense só na senhora, não. A senhora se equipou toda, se maquiou toda, se organizou toda, né? Como as pessoas estão falando aí pelas ruas aí, fez várias cirurgias estéticas, não tem nada a ver com isso. A vida é sua, a senhora faz o que a senhora quiser, mas como prefeita, a senhora está uma negação. Eu, como cidadão, eu tenho o direito de cobrar. E a senhora tem um dever de cumprir aquilo que a senhora disse em campanha. A senhora tem que ter um dever de cumprir aquilo que um prefeito de verdade, no seu caso, uma prefeita de verdade deve fazer, que é cuidar do seu povo. O povo está sofrendo. Tome uma postura de prefeita, sente com seus secretários, tente ver onde é que está errando. Se tiver algum secretário que não está dando conta, esqueça a politicagem, troque o secretário, coloque alguém que tenha condição de assumir essa pasta e vamos cuidar de gente, porque do jeito que está muito difícil. Tem algumas pessoas aqui pedindo mais uma vez aqui. Vou aceitar aqui. Só um momento aqui que eu estou aceitando aqui. Boa noite, quem é que está aí? Boa noite. A internet dessa pessoa, eu acho que é uma mulher, não deu para eu olhar o nome aqui, que foi o primeiro que estava aqui no pedido. Olá, boa noite. Boa noite. Se sua internet estiver ruim, eu vou pedir, por favor, que você feche sua câmera aí. Vamos tentar novamente. Por gentileza. Mara Reis, eu vou estar abrindo aqui agora a câmera aqui para Mara Reis. Vamos ver se a gente consegue abrir aqui para Mara. Vocês estão tendo dificuldade aí com a internet aí. Boa noite, sou daqui de Serra Grande, moro na Ecovila 1. A estrada tá uma vergonha, tá um absurdo total, a coleta de lixo tá uma vergonha. É isso aí, é o sentimento da população de Serra Grande. Adilson Prado. Adilson Prado deixou aqui seu comentário aqui, Adilson. A gente tem acompanhado aí o sofrimento de vocês da Ecovila. Realmente tá uma falta de vergonha, uma falta de gestão pública, como a gente já vem batendo aqui a todo momento. Deixa eu ver aqui. Mara Reis. Estou aceitando aqui, Mara, seu pedido para participar. Veja aí. Então, meus amigos, é isso que vem acontecendo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho aqui.
Chegou uma mensagem, acabou de chegar uma mensagem aqui, eu acho que é de Serra Grande, no meu WhatsApp. São muitas mensagens. Cadê? Chegou uma mensagem aqui. Boa tarde, tudo bem? Você já viu o decreto de 40 dias de luto? Consegue fazer uma denúncia para quem é de direito? LIC se configura inconstitucional, como eu disse aqui antes, um decreto desse. Mas tenho medo de perseguição. Olha o sentimento da população. A população tem medo. Como é que você tem medo de um prefeito, de uma prefeita? Mas tenho medo, cadê? De perseguição. Por isso, não quero denunciar ao Ministério Público. Mas vocês, enquanto liderança política, podem fazer. Tenta ajudar a gente sobre essa questão. Precisamos das festas para arrecadação e poder pagar o que investimos acreditando no movimento do verão. Boa noite, Davi. Recebi de um comerciante, aqui já é uma outra pessoa que mandou para mim aqui, que foi um comerciante que mandou essa mensagem. Recebi de um comerciante hoje aqui, como você está na live, se pode ler. Está lido aqui, minha amiga. Tornei claro aqui para que todos saibam. O sentimento da população é ter medo de perseguição. Você vê a que ponto nós chegamos. Estamos vivendo, em pleno século XXI, estamos vivendo uma ditadura de ditadores municipais. Isso é um absurdo. O poder está na mão. O poder emana do povo. Quando entrar lá na urna lá, é só você e Deus que sabem quem você está votando. A hora de você dar a resposta é ali na urna. Vote contra eles. A gente tem o poder de tirar eles daí. Porque não adianta nada a gente lutar, e na hora que chegar na hora de vocês votarem errado, continuar votando nas pessoas que não têm comprometimento com o povo, que não têm comprometimento com Serra Grande, com Uruçuca e com a área rural. Chegou aqui mais uma denúncia aqui agora, mais uma reclamação, na realidade, uma moradora de Uruçuca, que mora no centro. A rua Lomanto Júnior ficará 20 dias interditada, trazendo grandes danos para nós que somos comerciantes. Uma total falta de respeito. Fala sobre essa situação. Muito obrigada, Davi. Já falei sobre essa situação. Vai ficar interditada por conta daquela elevação que vai ter na Praça Miguel Baracho. E os comerciantes já estão aqui reclamando sobre isso. Então, são coisas que são feitas sem planejamento, sem cronograma, né? Desmanchou uma praça que estava pronta, a Praça Miguel Baracho, para fazer... Ali, para mim, não ficou. Para mim, aquilo ali não é mais uma praça, porque não tem uma recreação, não tem quase banco para se sentar. A meu ver ali, eu estou falando como cidadão, a meu ver, aquilo ali está parecendo uma área de festas. Parecendo que fizeram uma área de festas ali. Porque praça ali não é. Então, amigos e amigas, quem pode mudar isso tudo é cada um dos senhores e senhoras que estão aqui online aqui agora. É a população que muda. Entendeu? Não adianta vocês reivindicarem a mim em live, isso e aquilo. Eu tô aqui, contem comigo sempre. O que tiver de reivindicar, o que tiver de cobrar, tô usando aqui minha rede social aberta. Isso aqui não é mais de Davi Faria, isso aqui agora é do povo de Uruçuca. Contem sempre comigo, mas a gente precisa, no momento oportuno, dar a resposta. E essa resposta tem que ser nas urnas. Logo, logo eles vão estar aí fazendo campanha, com a cara de pau, a cara lavada, pedindo voto para os deputados dele. É o momento da gente dar a resposta. Eu votei em você, nunca que eu daria meu voto para eles por uns dias trabalhando, porque o que a gente precisa é de gestão consciente. Thalia. É isso aí, minha amiga. A gente precisa ter consciência na hora do voto, a gente tem que ter consciência na hora de escolher nossos governantes, porque a gente está colocando em jogo ali a educação, a saúde. A grande maioria dos eleitores, eu acredito que não viu o plano de governo dos candidatos. Eu acredito que a grande maioria não viu, não leu o plano de governo, quais eram as intenções do candidato, da candidata. Então, infelizmente, a gente não adianta mais chorar o leite derramado. A gente tem ainda aí 3 anos pela frente, né? E espero eu que a partir de agora, não vou nem dizer de hoje, a partir deste momento, a prefeita tome postura de prefeita e comece a fazer diferente. Comece a cuidar do povo de verdade. Entendeu? Comece a tentar ajudar os comerciantes. Ajuda comerciantes não é fazendo meu bar, minha vida, essas coisas não. Fortaleça o comércio, que o dinheiro circula e todo mundo vai ganhar dinheiro, todo mundo vai ver. Tente
atrair indústria para o município, para gerar emprego e renda. Tente botar um secretário de turismo competente para fazer com que Serra Grande cresça cada vez mais, desenvolva. Que Serra Grande é uma potência turística. Para aqueles comerciantes que aí estão sofrendo aí, que passam aí 9 meses aí de inverno, aí do tempo frio, aí quando chega na hora deles ganhar o dinheiro, né, para se segurar no comércio durante o restante do ano, aí recebe uma covardia dessa aqui. Então, meus amigos e minhas amigas, é inadmissível o que vem fazendo aí com o nosso povo, o que vem fazendo aí com o nosso município. Eu fico até sem palavras. Tem aqui 3 pessoas aqui que fez o pedido aqui para participar. Mais uma vez aqui eu vou aceitar aqui. Se tiver alguém que queira participar, o momento de mandar a solicitação é agora, que eu estou aqui de olho. Na campanha, ela estava andando a pé, aqui na Ecovila 1, Serra Grande. Ela ganhou, sumiu, ninguém vê ela aqui. Adilson Prado. Cidade atrasada, sem empresa, sem gestão, sem saúde, sem educação. John Jones. Cleberson Corrêa. Compra aonde o material de construção. Compra onde o material de construção. Quem está mandando na prefeitura é a filha de Magnólia. Está uma perseguição. Vão tudo para Itacaré, o povo fazer... Rapaz, tá... É complicado, meu irmão. É complicado. Tem mais alguém que queira participar aqui para eu poder abrir a câmera? A gente já tem aqui 50 minutos, né, de live. Deixa eu ver se ficou alguma coisa aqui sem falar. Deixa eu ver se tem alguma reclamação aqui. Só um segundo. Então, meus amigos e minhas amigas, é como eu venho dizendo, viu? A gente precisa tomar uma postura de povo, a gente precisa se unir para fazer uma mudança de verdade. A gente precisa tirar esse grupo político da administração de nosso município. Ou a gente faz isso, ou então vai ficar muito difícil. E quando eu digo grupo político, eu estou citando no máximo 20 pessoas. Porque, se muito der 20 pessoas, porque tem muitos trabalhadores, muitas trabalhadoras, muitas pessoas que querem o bem da cidade e às vezes acabam seguindo esse grupo por medo de perseguição, por ameaças. Eu lembro que o ex-prefeito subiu no palanque aí em Serra Grande, na praça em Serra Grande, e disse que quem não votasse na candidata dele, que é a atual prefeita, que não sentisse uma dor de cabeça, que não ia ter direito a uma dipirona no posto de saúde. Isso é de uma irresponsabilidade tão grande. Isso chega a ser canalice. Covarde. Você, ex-prefeito, você é um covarde. Mas a sua conta vai chegar. A sua conta vai chegar, porque você está mexendo com pessoas, você está mexendo com o município, com pessoas que precisam de educação, que precisam de saúde, de lazer. E o senhor não está deixando exemplo nenhum. E o senhor será esquecido. O senhor não deixou legado em nosso município. Vivaldo Elias, estamos juntos, meu irmão. Que Deus te abençoe, meu amigo Calango aí, conhecido como Calango. Nadson, com fé em Deus, vamos ter um prefeito com responsabilidade com o povo em 2028. Com fé em Jesus, meu irmão, Deus vai preparar alguém aí para fazer a diferença, trabalhar pelo povo, que é isso que o povo precisa. O povo não aguenta mais sofrer e viver à mercê de uma péssima administração pública como nós estamos em nosso município. Infelizmente. Eu vou ler aqui alguns comentários. Deixa eu ver aqui, tem uma solicitação aqui. Ana Carolina, acabei de aceitar aqui. Se tiver online aí, veja aí. Espero que esteja com a internet boa, que a outra fez o pedido aqui, a internet estava ruim. Enquanto isso, eu vou ler aqui alguns comentários aqui. Vamos lá, deixa eu ler alguns comentários aqui. Boa noite, Davi. Professora Lia aqui. Boa noite, minha amiga. Que Deus te abençoe. Seria de bom tom, diante do dano que irá causar ao comércio, que a prefeita revogue esse decreto para o bem do comércio de Serra Grande.
Obrigado, Lia, pelo seu comentário, um comentário muito, muito bem pensado. Vamos pedir aqui, não só eu, mas toda a comunidade de Serra Grande, que a prefeita repense sobre esse decreto. Prefeita, o decreto do luto tem que ter, sim, respeito às famílias. Que seja de 3 dias, de 5 dias, mais 40 dias. Existe aí pessoas que dependem do comércio, pessoas que precisam trabalhar. A gente já tem um comércio que a senhora sabe muito bem que é um comércio fraco. Pense nesses comerciantes, pense nessas pessoas que precisam do turismo, prefeito. Nós estamos fazendo aqui um apelo ao vivo aqui para a senhora. Revogue esse decreto. Tenha consciência que a senhora errou, revogue esse decreto e peça desculpa à população. Se não quiser pedir desculpa, não precisa não. Basta revogar o decreto e pense nos comerciantes, pense nas pessoas que precisam trabalhar, que dependem do turismo, porque logo, logo o verão passa e essas pessoas vão ter que esperar mais um ano para ter essa oportunidade de vender aqueles produtos que eles se prepararam para comprar, para vender agora no verão. E a senhora, com esse decreto de 40 dias, está atrapalhando. Então, repense. Isso aqui é um pedido de uma cidade inteira, porque esse decreto está sendo muito mal visto. E, desculpe minha sinceridade, a meu ver, esse decreto é apenas uma cortina de fumaça. E a senhora, creio eu, que a senhora está sendo usada. A senhora está sendo manipulada. Eu acho que a senhora deve sentar com a sua equipe, com a sua filha, o seu genro e repensar. Porque o preço pode ser muito caro. Então, em nome de toda a comunidade de Serra Grande, em toda a comunidade de Uruçu, que era rural, eu peço aqui que a senhora repense esse decreto. Deixe 3 dias, 5 dias, mas 40 dias é muito. Viu? Em nome de toda a comunidade. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Vamos lá. Deixa eu ir aqui no meu WhatsApp. Tem várias mensagens aqui no WhatsApp. Tem muitas mensagens aqui que as pessoas mandam para mim. As pessoas estão tão à flor da pele que mandam uma mensagem bem acalorada. E essas mensagens, infelizmente, eu não vou ler aqui, em respeito a todos, né? Mas é só para vocês sentirem qual é o sentimento entenderem, na realidade, qual é o sentimento da população. Deixa eu ir aqui nos comentários aqui do... Eu estava no meu WhatsApp, vou olhar aqui agora nos comentários do Instagram. Vamos lá. Verdade mesmo, nunca vi impeachment de prefeito. Pois é. Se a Câmara de Vereadores quiser, tem como, porque tem fundamentos para isso, para pedir até o impeachment da prefeita. É por isso que eu disse neste instante, que ela deveria repensar, sentar com a equipe de confiança que ela realmente confia, sente com o seu genro, sente com sua filha, sente com as pessoas que querem seu bem de verdade e veja onde a senhora está pisando. Porque... Deixa eu ver aqui outros comentários aqui, só um instante. M. Góes, não faço nenhuma denúncia pessoal, nem sou contra a prosperidade de ninguém. Mas transparência é obrigação. O salário de gestores e secretários não condiz com a realidade de Uruçuca. A cidade está abaixo. Tá aí, meus amigos. O momento de botar a boca no trombone agora. Se tiver mais alguém que queira participar aqui ao vivo aqui, ainda dá para abrir a câmera aqui para mais uma ou duas pessoas. Né? A gente chegou aqui 1 hora de live. Vamos ficar até 1h10. Se tiver alguma pergunta, alguma sugestão, alguma denúncia, o momento é agora. Eu peço que depois que a gente encerrar essa live, que vocês compartilhem bastante, vai estar no meu Instagram, vai ficar gravada no meu Instagram. Compartilhem, marquem amigos, marquem Ministério Público, marquem quem vocês quiserem. O que a gente não pode é aceitar esse desmando que está acontecendo calado. Nós precisamos cobrar, porque é direito nosso. Entendeu? É direito nosso cobrar e dever deles cumprirem. Meu irmão derrubaram da maca e os culpados, ninguém foi culpado. Simon, atleta serrana. É complicado, meu irmão. É complicado. É de norte a sul, de leste a oeste. Está tudo errado. Não tem nada assim para a gente dizer assim, ó, parabéns por isso.
Espero que eu bata parabéns agora, quando ela disser assim, eu vou revogar o decreto. Espero que pelo menos uma vez eu vou bater parabéns. Parabéns por ter revogado, viu, o decreto. E chegou a mensagem aqui agora, aqui, olha. E sobre o concurso de 2002? Sobre o concurso de 2002, pelo pouco que eu sei, eu vou esclarecer aqui a vocês aqui. O concurso de 2002 foi ganho na Justiça e a Justiça mandou que a Prefeitura admitisse, né, os concursados. E o que foi que eles fizeram? Porque eles perderam na Justiça, a Justiça mandou contratar as pessoas do concurso. E o que foi que eles fizeram? Entraram, o processo transitou em julgado, e aí agora eles entraram com um pedido de revisão processual e um pedido de liminar para não contratar as pessoas do concurso de 2002, alegando eles que são 900 pessoas do concurso, e não são 900 pessoas, se não me engano, não dá 200 pessoas. E essas pessoas estão em Uruçuca, algumas nem querem mais, mas tem uma boa parte que querem trabalhar porque precisam, e a prefeita, usando de artimanha, né, entrou com pedido de liminar para tentar barrar o concurso ou tentar prolongar, jogar para frente esse concurso aí. Eu não sei qual é o mistério que tem em não contratar essas pessoas. Porque é direito, as pessoas são concursadas, passaram no concurso, tem 24 anos, vai fazer, que essas pessoas fizeram esse concurso. E até agora não foram contratadas. Isso é mais um dos absurdos que acontece na Prefeitura Municipal de Uruçuca. Isso só acontece em Uruçuca, vou ser logo bem claro, porque se fosse em Itajuí, qualquer outra cidadezinha pequena aí, não acontecia. Eu falo porque eu venho acompanhando, entendeu? Venho acompanhando cidades aí que tem vereador que pula na bola e resolve, vai para cima, vai cobrar, é do lado do povo, mas infelizmente é muito difícil. Outro, Léo Magalhães comentou aqui, ó. Ela botou esse decreto de 40 dias para não ter o carnaval porque o Uruçuca está sem verba. E aí? E aí? Pois é, meus amigos. Tem mais alguém que queira participar ao vivo aqui agora para eu poder abrir a câmera? Tem como eu deixar aqui, dar 5 minutos aqui para mais um cidadão participar? Se tem alguém, faça solicitação que eu vou abrir a câmera aqui. Que o momento é agora para a gente poder encerrar. Se tem alguém que tem alguma dúvida, que queira falar alguma coisa. M. Góes, mais um comentário aqui de M. Góes aqui, ó. A cidade está abandonada, não há projetos de desenvolvimento, não há empregos, os serviços básicos são precários e não existe progresso. É um governo para poucos, voltado a um grupo específico e um grupo seleto, bem selecionado. Então, a gente já tem aqui 1h10 de live. Tem mais alguém que queira falar alguma coisa, que queira participar ao vivo? Se tiver. Nadson Clementino, vejo prefeito sendo preso só aqui com essa bagunça. Será que as autoridades não estão vendo isso? A cidade mais endividada do Brasil, federal neles. Esse aqui é o sentimento da população, né? Quer justiça, quer que cobre. Então, meus amigos, eu vou, já que não tem mais alguém que queira participar aqui, agradecer aos participantes, né, que participaram aqui da nossa primeira live aqui com microfone e câmera aberta para a população. Eu quero agradecer a vocês. É muito importante que a população venha fazer suas cobranças, impor aqui os seus direitos, e que Deus abençoe a todos. Cidade jogadas às traças. Vou ler aqui alguns comentários que estão chegando aqui agora. Só em Uruçuca não tem ordem. Queimel. Aqui, o Santos comentou aqui agora. Davi já viu que os banheiros dos feirantes estão sendo cobrados taxa de uso agora? Estou sabendo disso aí. Estou sabendo. Não sei ainda qual é o valor da taxa. Se não me engano, parece que é R$2. Boa noite, Davi. Você é a voz do povo. Obrigada. Eu que agradeço pela sua participação. Uruçuca, Serra Grande... Então, meus amigos e minhas amigas, eu agradeço aqui a participação de todos vocês. Que Deus abençoe.
fizemos aqui o apelo à prefeita, esperamos, né, em Deus que ela venha ouvir esse apelo e venha revogar esse decreto, porque a população, os comerciantes vai sofrer muito com isso. E tem um comentário aqui de Isa Tuane. Enquanto a prefeita ostenta um alto padrão de vida, com construção de mansões e procedimentos estéticos, os direitos dos trabalhadores são negligenciados. Tá aqui mais uma revolta aqui. Aí fica vocês têm que ver o que está acontecendo, entendeu? Vocês têm que ver, têm que cobrar, têm que gritar. Eu lembro que ano passado, a comunidade de Serra Grande estava começando a se unir para tentar solucionar a questão do aumento abusivo do IPTU. E nisso, a prefeita, ela marcou reunião, depois adiou, remarcou e tal. Resumindo, passou banho em todo mundo, não resolveu, não votou atrás do valor do aumento abusivo do IPTU. E quando chegou na calada da noite, no dia 30 de dezembro de 2025 agora, ela fez um decreto e disse que o IPTU é esse e acabou. E empurrou goela abaixo da população. Então, meus amigos, é muito difícil. Tem um comentário aqui também agora aqui de Emily Oliveira. Essa prefeita é de um mandato só. Precisa entender que Moacir está nem aí para ela. A mulher está começando o 2º ano de mandato e estamos em terror, com medo da próxima presepada. Que Deus nos livre da próxima presepada dela, porque as presepadas dela são presepadas que prejudicam muitas pessoas. Prejudica comércio, saúde, educação, lazer e aí por diante. Então, meus amigos, é uma situação caótica que o Uruçuca vive, infelizmente. Eu, como cidadão, sinto isso na minha pele, uma situação caótica, e a gente tem que tentar, de alguma forma, ajudar o município, tentar, de alguma forma, gritar, né? A gente precisa ter uma união de povo, é isso que a gente precisa fazer, porque a gente só vai conseguir mudar isso na urna, não tem outra maneira da gente mudar. Ou então, se em algum momento, né, o Ministério Público Federal resolver dar uma olhada por Uruçuca, levantar uma investigação em Uruçuca e ver o que é que está acontecendo e tomar uma providência. Caso contrário, a gente tem que resolver isso nas urnas no momento oportuno. M. Góes fez mais um comentário aqui. Falta emprego, faltam oportunidades, faltam serviços básicos e falta planejamento. O que se vê é uma cidade parada, sem rumo, governada para beneficiar poucos, enquanto a maioria enfrenta o abandono. Você tem razão, meu amigo. Infelizmente, eu tenho que dizer que você tem razão. Infelizmente, essa é a realidade de Uruçuca, né? Então, eu vou agradecer aqui a participação de todos vocês. A gente já tem aqui 1h13. Que Deus abençoe a todos. E vamos orar a Deus, que ela repense, né? Que Deus toque no coração dela e que ela venha revogar aqui a quantidade de dias, que mantém um decreto aí para 5 dias, mais 40 dias, ela tem que rever isso aqui, porque o comércio de Serra Grande está implorando por isso. Que Deus abençoe e guarde cada um de vocês. Obrigado pela participação. E quero dizer que contem sempre comigo. Eu estou aqui. O que eu puder fazer para ajudar, o que eu puder fazer para cooperar, o que eu puder me doar em favor de Uruçuca, de Serra Grande, da área rural, contem comigo. Sabe por quê? Porque eu nasci e me criei em Uruçuca e viverei o resto de minha vida em Uruçuca. Tenho comércio em Uruçuca, então isso afeta diretamente a mim. Afeta a minha família, meus pais, que moram também em Uruçuca, meus irmãos, né, meus filhos. Então, a gente que quer o bem da cidade, a gente que quer ver nossos amigos de infância, os pais de nossos amigos, os avós de nossos amigos, que a gente conhece todo mundo em Uruçuca, Serra Grande, a gente quer ver essas pessoas tendo qualidade de vida, tendo saúde, tendo educação, tendo um comércio forte. A gente quer ver nossos jovens com perspectiva de crescimento dentro do município, sem precisar ir para São Paulo, para Salvador, para Vitória, para onde for, para Xereda, Santa Catarina, para onde for, por falta de oportunidade. Então, eu acredito muito que Uruçuca vai sair desse buraco. Só depende da gente. Porque projetos para sair, para tirar a cidade do buraco, existe sim. Projetos sérios, com pessoas sérias que querem fazer a mudança, que querem mostrar a verdade. E isso só depende de cada um de vocês. Que Deus abençoe. Um beijo no coração de cada um de vocês. E vamos orar a Deus que ela revogue esse decreto, diminua a quantidade de dias. Um beijo. Que Deus abençoe. Vamos divulgar bastante essa live aí, compartilhar para que todos saibam o que verdadeiramente vem acontecendo no Uruçuca, Serra Grande, na nossa área rural. Muito obrigado.